Ei, fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Matheus Uriel Tamioso Alves, sou o Mate do canal do Mate. E hoje nós vamos estar fazendo aqui, vendo aqui, os top 10 vilões de South Park, parte 6. É, isso mesmo que você ouviu, nós estaremos fazendo uma parte 6 sobre os vilões de South Park. Bom, vamos lá, né? Ah, e a proposta também, esse vídeo aqui também. O vídeo, você já sabe, né? Como todo vídeo dessa trilogia sobre vilões de South Park, o vídeo a seguir não é recomendado para os menores de 16 anos. Então, se você for menor de 16 anos, pula esse vídeo agora. Pula esse vídeo, por favor. Se você for menor de 16 anos, pula esse vídeo agora. Já pularam? Ótimo, vou contar. Já... Os menores de 16 anos já saíram, ótimo, agora eu vou começar, beleza? Ótimo, vamos começar. Vamos lá. Os menores de 16 anos já saíram? Muito bem. Número 10, Tá, vamos lá. Número 10, o Anticristo, o filho do Satanás e do Donald Trump. E quando eu falo do Donald Trump, eu não estou falando do presidente dos Estados Unidos, eu estou falando da versão dele que fizeram em South Park. Em vídeos anteriores eu mencionei que eles colocam celebridades, além de personagens de outros desenhos no episódio. Acho que foi na parte 2, né? O link tá aqui do lado. Se você quiser ver na parte 2, onde eu falei de várias pessoas famosas que apareceram como participações em South Park em alguns episódios, beleza? Beleza, vamos lá. Bom, e a imagem dele, e essa é a imagem dele, olhem aqui, olhem bem aqui a imagem dele. Bom, vamos lá. E por que ele é considerado vilão em South Park também? Porque em South Park, o conceito do anticristo como filho de Donald Trump e Satanás faz parte de uma sátira política e religiosa agressiva das temporadas 27 e 28. Ele é considerado um vilão, abre aspas, ou uma ameaça central, fecha aspas, pelos seguintes motivos: ameaça apocalíptica e caos. O nascimento do anticristo é apresentado como um evento que levaria a cidade ao mundo e o mundo ao, abre aspas, caos absoluto, fecha aspas. A narrativa utiliza a figura bíblica do fim dos tempos para satirizar o clima de polarização externa e as crises políticas reais. Bom, sátira do medo político. O personagem serve como uma metáfora para o temor de oponentes políticos em relação ao novo mandato de Trump na série. O próprio Trump e seu vice, J.D. Vance, tentam impedir o nascimento, abre aspas, chegando a tentar um aborto, fecha aspas, porque a existência do bebê arruinaria suas carreiras políticas. Conexão com o mal. Ao ser biologicamente filho de Satanás, abre aspas, que é na série retratado de forma sensível e vulnerável, fecha aspas, e Trump, o anticristo personifica a união definitiva do, abre aspas, mal infernal, fecha aspas, com o, abre aspas, poder político terrestre, fecha aspas. Antagonismo de Cartman. Em certos episódios, Eric Cartman entra em disputa direta com o anticristo, como Cartman costuma ser ver como o vilão principal ou a autoridade máxima. Qualquer figura que ameace seu controle ou traga um, entre aspas, mal maior
acaba sendo antagonizada. Nota histórica. Esse personagem da 28ª temporada é diferente de Damian, o filho original de Satanás, introduzido na primeira temporada, que era apenas uma criança incompreendida, inspirada no filme A Profecia. Bom, é isso. Próximo. Tá. Número 9, Capitão Retrospectiva. Capitão Retrospectiva. Aqui está a imagem dele, olhem bem aqui. Bom, e por que está na lista dos vilões? E por que é considerado vilão também? O Capitão Retrospectiva, abre aspas, Jack Brolin, fecha aspas, é considerado um, entre aspas, vilão ou um antagonista disfarçado de herói em South Park, devido à sua inutilidade absoluta no momento da crise e à sua tendência irritante de culpar as vítimas após desastres, em vez de ajudá-las. A sátira da série, principalmente no episódio, abre aspas, com 2 Rigsite, fecha aspas, abre aspas, da temporada 14, 14ª temporada, fecha aspas. Eu não sei traduzir, mas eu acho que é Guaxinim 2 ou alguma coisa assim, não sei o que, não sei traduzir isso aí. Bom, foca em como ele representa a mídia e especialistas que apontam o óbvio após o fato, sem oferecer soluções reais. Porque ele é considerado um vilão / antagonista. Chega atrasado. Ele nunca evita uma catástrofe. O Capitão Retrospectiva aparece apenas após o desastre de ter ocorrido, quando não há mais nada a ser feito, e aponta o que, entre aspas, deveria ter sido feito. A culpa é da vítima. Ele analisa desastres e aponta falhas que poderiam ter prevenido a situação, o que muitas vezes parece condescendente ou culpar os envolvidos por não terem previsto o imprevisto. Exemplos de, entre aspas, ajuda. Exemplos de, entre aspas, ajuda. Em uma cena clássica, quando pessoas estão presas em um prédio em chamas, e para quem não sabe, em chamas é pegando fogo, incendiado, ele critica a falta de escadas de incêndio e a construção inadequada do prédio vizinho, em vez de resgatar alguém. Pretensão e ineficiência. Ele se considera um herói, mas suas ações são apenas observações óbvios, abre aspas, Rigsite ou fecha, abre aspas, Rigs, abre aspas e abre aspas de novo. Rigsite, tá escrito aqui, ó, Rigsite é HINDSIGHT, fecha aspas, ou, abre aspas, visão retrospectiva, fecha aspas e fecha aspas, que não ajudam em nada na emergência real. Sátira à mídia. Ele é uma crítica direta aos repórteres e analistas que, após tragédias, dizem que tudo poderia ter sido evitado, sem terem feito nada para ajudar antes. Embora não seja um vilão maligno como Cartman, sua atuação é vista como prejudicial, pois ele ignora a urgência da ajuda imediata para dar lições de moral retrospectivas. Bom, é isso. Próximo, bom, número 8, os policiais.
E para isso eu tenho 3 imagens para mostrar para vocês, tá? A primeira, essa daqui, ó, tá, a primeira, essa daqui, essa imagem aqui. Segunda a esta aqui. E a terceira é esta aqui. Não tem calhomar. Tá, muito bem. E por que até os policiais são considerados vilões em South Park? E por que até os policiais são considerados vilões em South Park? Bem, porque os policiais em South Park são frequentemente retratados como vilões ou antagonistas incompetentes e corruptos, devido ao estilo satírico do programa, que visa expor os absurdos da sociedade, a brutalidade policial e a ineficiência do sistema da justiça. Eles raramente são os, entre aspas, heróis da história, atuando mais como agentes de caos do que de ordem. Aqui estão os principais motivos para essa caracterização. Incompetência absurda. Especialmente o oficial Bar Brady nas primeiras temporadas. E mais tarde a força policial do condado de Park. Abre aspas. Liderada pelo Sargento Yates. Fecha aspas. Também coloquei sem spoilers. Bom, continuando. São mostrados como extremamente burros. Eles frequentemente falham em resolver crimes óbvios. Demoram a perceber o óbvio e aceitam soluções absurdas, como confiar em falsos videntes. Corrupção e racismo. A força policial de South Park é retratada como racista e corrupta, frequentemente tentando incriminar pessoas inocentes, abre aspas, especialmente homens negros ricos ou pobres, fecha aspas, para resolver casos rapidamente. Eles usam força excessiva e brutalidade, de forma cômica, mas crítica. Brutalidade e, entre aspas, acidentes. Em várias temporadas, os policiais atiram em crianças ou cidadãos inocentes, tratando as mortes como desdém ou incompetência, o que satiriza a violência policial real. O, entre aspas, bordão de Bar Brady. O policial Bar Brady. Próximo. O, entre aspas, bordão de Bar Brady. O Bar Brady é o policial, eu acho. Bom, o oficial Bar Brady era conhecido pela frase, abre aspas, circulem, não há nada para ver aqui, fecha aspas, que ele repetia mesmo diante de cenas de crimes violentos, parodiando a negação policial de problemas reais. Inversão de valores. South Park frequentemente inverte papéis para fazer crítica social. Quando as crianças, abre aspas, como Cartman, fecha aspas, agem como detetives. Elas geralmente são mais competentes do que os adultos policiais, evidenciando a falência moral e intelectual dos adultos no show. Embora o programa satire a polícia, ele também sugere da forma distorcida que sem eles a cidade de South Park mergulharia no caos total, indicando uma versão cínica
de que a polícia é um, entre aspas, mal necessário, de baixa qualidade. Bom, próximo. Número 7. As versões do mal dos protagonistas. Evil Cartman, Evil Eric Cartman, o Eric Cartman do mal. Evil Kyle Broflovski do mal. Evil Stan Marsh do mal. E Evil Kenny McCormick, o Kenny McCormick do mal. Bom, minha gente, agora acho que eu vou mostrar primeiro uma imagem deles três e depois outra imagem deles separados. Bom, primeiro eu vou mostrar essa imagem aqui. Olhem aqui. Muito bem. Bora. Muito bem, muito bem. E agora eu vou mostrar as imagens separadas deles. Apesar de só aparecer eles três, né? Não apareceu o Kenny McCormick. Bom, duas imagens. Primeiro, esta aqui. E agora, esta aqui. Cadê? E agora, a imagem do Evil Kyle Broflovski. Também é duas imagens. Primeiro, esta aqui. E agora, esta aqui. Não, espera aí. Só um minutinho, galera. E agora, esta aqui. Olhem bem. Pronto. Bom. E agora a imagem do Evil Stan Marsh, da versão do mal do Stan Marsh. Bom, gente, é o seguinte, aquelas imagens que vocês viram dos olhos, das versões do mouse deles tem os olhos vermelhos e acho que saem sangue, eu acho que a do Stan eu não encontrei não. A do Evil Stan eu não achei, tá? A única imagem que eu achei foi aquela do bigode mesmo. Tá, cadê? Tem certeza que não tem? Tem certeza, Google? Bom. Bem, essa é a única imagem que eu consegui achar dele. Olhem aqui. Bom, e agora para finalizar a imagem do Evil Kenny McCormick, ou também conhecido, o que pode chamar o Kenny McCormick, a versão do Kenny McCormick do mal. Bom, eu não sei se tem, mas eu não achei a versão do mal do Kenny McCormick, então vamos nessa, mesmo assim. E por que as versões do mal dos personagens são considerados vilões também? Bom, porque as versões do mal dos personagens em South Park são consideradas vilões, principalmente porque suas personalidades são contrárias às características dos protagonistas, agindo de forma maligna, cruel e hostil, em contraste com o comportamento habitual dos personagens originais. Principais razões para serem vilões: inversão de personalidade. No episódio Spock Fish, temporada 2,
onde os, entre aspas, Evil Boys aparecem pela primeira vez. As contrapartes de Stan e Kyle são Men, entre aspas, maldosas, e atormentam Eric Cartman. Cartman generoso. Ao contrário do Cartman original, a versão do mal é educada e generosa. Referência a Star Trek. Os, entre aspas, Evil Boys usam cavanhaques, abre aspas, goates, fecha aspas, goates, uma referência clássica ao, entre aspas, Mirror Spock, de Star Trek, indicando que são versões espelhadas e malignas. Comportamento destrutivo. Essas versões geralmente se envolvem em atos de maldade pura ou caos, encaixando-se no arquétipo de vilão que desafia o status quo já caótico da cidade. Em resumo, eles são vilões porque agem como o espelho oposto da moralidade, abre aspas, já questionável, fecha aspas, dos personagens principais, focando em causar prejuízo e caos. Bom, próximo! Número 6, o grupo das garotas Bully Girls. Bullying Girls. B-U-L-L-Y-G... Não, B-U-L-L-Y Girls. Girls, G-I-R-L-S. Bom, e aqui está a imagem delas, olhem aqui. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Bom, e por que estão na lista dos vilões também? E por que são considerados vilões também? O grupo das Bully Girls, ou, entre aspas aqui também, garotas Bully, sei lá, é considerado vilão em South Park, particularmente no episódio Butterballs. Não sei a tradução, não tem tradução aqui, não está escrito, eu acho. Só diz, abre aspas, temporada 16, episódio 5, fecha aspas. Devido ao comportamento cruel e sádico de torturar psicologicamente e fisicamente as crianças mais fracas. Especialmente o Bottles. O Bottles, aquele loirinho, eu disse que ele era o Professor Caos em uma lista dos vilões, acho que era a primeira. Bom, continuando. Continuando. A representação delas como vilãs na série se baseia nos seguintes pontos: sadismo e covardia. Elas são retratadas como valentonas, arrogantes, que sentem prazer em destruir a autoconfiança de outras crianças, escolhendo vítimas que não podem se defender. Aparência versus realidade. Embora se apresentam como uma, abre aspas, roupa de valentona, fecha aspas, típica, abre aspas, capuz cinza, camisa verde, fecha aspas. A série frequentemente desmascara a superficialidade e a fraqueza por trás de suas ações quando enfrentadas. Paródia ao bullying real. O episódio funciona como uma sátira documental, onde o bullying performático das meninas é exposto, destacando o impacto real e traumático das suas ações sobre Bottles. Ato de tortura.
Elas são vistas roubando e destruindo pertences, abre aspas, como um brinquedo do Justin Bieber de Annie Knitz, fecha aspas. E intimidando fisicamente os outros na frente da prefeitura. Contexto importante. Em South Park, a maioria dos personagens comete atos moralmente questionáveis. Mas as Bully Girls se destacam como antagonistas diretos, por não terem o carisma ou a motivação satírica de personagens, como Cartman, focando-se estritamente na crueldade gratuita. Bom, próximo! Bom, número 5, a Legião da Perdição. Muito bem. E eu vou mostrar agora duas imagens. Tá, primeiro esta aqui. E agora também esta aqui. Olhem. Bem escolha onde ele tá o que eu falei no vídeo que era o General Desordem. Eu não lembro o nome dele, mas eu só lembro que era o General Desordem. Era quem? Eu não lembro o nome, mas... E aqui tá o Professor Caos, que é o Bottles. O Bottles Stott. Tá bom, já acabou. Bom. E por que a Legião da Perdição são considerados vilões também? E por que eles, essa equipe, a Legião da Perdição, são considerados vilões em South Park também? A Legião da Perdição, abre aspas, Legion of Doom, fecha aspas, em South Park é considerada vilã, porque parodia o grupo de super vilões da DC Comics. Reunindo os antagonistas mais notáveis, figuras odiadas e paródias de celebridades, para causar o caos e tentar destruir os protagonistas da série. Abaixo estão as principais razões pelas quais eles são considerados vilões na série. Liderança e motivações malignas. Na sua primeira aparição, abre aspas, Crazy Creepless, fecha aspas e fecha aspas, o grupo foi formado por Christopher Reeve. Acho que eu já falei dele em outros vídeos sobre vilões de South Park também. Para promover a pesquisa com células-tronco, através de métodos antiéticos, agindo como um grupo de supervilões clássico. Reunião de antagonistas. A Legião em South Park é composta por figuras reais infames, abre aspas, como Saddam Hussein e Osama Bin Laden, fecha aspas. Saddam Hussein, eu lembro que eu já falei, e se Osama Bin Laden eu já falei também, deixa aqui nos comentários. Bom, fecha aspas. E personagens ficcionais perversos, incluindo o Professor Caos, abre aspas, Bottles, fecha aspas, e General Desiree, General Desordem, que eu não lembro o nome do guri. Era General Desordem. Eu sei que o Professor Caos é o Bottles e o General Desordem eu não lembro qual era, mas eu também já coloquei na lista. Tá, continuando. Paródia de celebridades, abre aspas, episódios 200/201, fecha aspas. Uma segunda versão da Legião foi formada por Tom Cruise, e reuniu mais de 200 celebridades atacadas pela série. O objetivo deles era processar a cidade de South Park e, de forma mais nefasta, sequestrar o profeta Muhammad para conseguir poderes e encerrar as sátiras contra eles. Alianças sombrias.
eles frequentemente se aliam a movimentos extremistas, como o separatismo ginger, para atingir seus objetivos egoístas. Em resumo, a Legião da Perdição, a Legião da Perdição representa o acúmulo de todas as forças antagonistas que se opõem aos habitantes de South Park, agindo com motivações egoístas, destrutivas e, frequentemente, politicamente incorretas. Bom, próximo! Número 4, Veronica Crabtree. E aqui está a imagem dela, olhem aqui. Aqui. Acho que isso aqui na cabeça é um pintinho, um pássarozinho, não sei. Bom, e por que essa Veronica Crabtree é considerada vilã em South Park também? E por que a Veronica Crabtree é considerada vilã em South Park também? Veronica Crabtree, a motorista de ônibus da escola primária, nas primeiras temporadas de South Park, é considerada uma vilã ou antagonista secundária, devido à sua personalidade extremamente hostil, abusiva e caótica. Embora não seja uma, entre aspas, super vilã, como Cartman ou o Sr. Garrison em certos arcos, ela funciona como uma força antagônica para as crianças. Os principais motivos pelos quais ela é vista dessa forma são abuso infantil e hostilidade. Ela grita constantemente com os alunos, ameaça as crianças, abre aspas e abre aspas. Cale a boca ou o coelhinho morre, Cale a boca ou o coelhinho morre, fecha aspas e fecha várias aspas. E mantém um ambiente de medo e desrespeito no ônibus escolar. Comportamento instável. Crabtree é retratada como uma pessoa mentalmente instável, agressiva e paranoica, muitas vezes agindo de maneira irracional com as crianças. Negligência profissional. Ela é uma motorista de ônibus, entre aspas, corrupta e descuidada, que muitas vezes coloca a segurança das crianças em risco. O, entre aspas, súcubus. No episódio de Súcubus, entre aspas, o súcubo, é sugerido de forma cômica que ela é uma criatura demoníaca que tenta drenar o chefe, agindo como uma antagonista direta nessa trama. Em resumo, sua caracterização como, entre aspas, velha bruxa, detestável, irritada e cruel com os personagens principais, a coloca na categoria de vilã de apoio no universo da série. Bom, próximo! E aqui estão as imagens dela. Primeiro, esta aqui. Aqui estão as imagens dela. Primeiro, esta aqui.
Depois, esta aqui. Estas aqui, ó. Esta aqui. Esta aqui, esta aqui. E também, por último, esta aqui. Bom, e por que... Bom, depois dessas 5 imagens que eu mostrei, e por que está na lista dos vilões também? Porque Verônica, a Súcubo, é considerada vilã no episódio Súcubo, entre aspas. Abre aspas, temporada 3, episódio 3. Fecha aspas. De South Park. Porque ela é literalmente uma criatura demoníaca, enviada do inferno para prender e sugar a vida de homens. Ela é a principal antagonista daquele episódio específico, focando seus poderes no personagem chefe. Porque ela é considerada vilã. Manipulação e mudança de personalidade. Verônica seduz chefe, fazendo-o abandonar sua personalidade alegre, seus conselhos musicais aos meninos e seu trabalho na escola, para se tornar um contador entediante e submisso. A, entre aspas, súcubo literal. O Sr. Garrison alerta os meninos que ela é uma súcubo, que controla mentes com uma canção e suga a força vital de homens. Intenção demoníaca. Intenção demoníaca. O objetivo de Verônica era casar-se com o chefe para destruir sua alma. Violência. Ao ser desmascarada pelos meninos durante o casamento, ela revela sua forma demoníaca, ataca os convidados e mata Kenny, pisoteando-o. A trama do episódio gira em torno dos meninos, abre aspas, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, fecha aspas, tentando salvar o chefe das garras dessa entidade sobrenatural. No final, eles a derrotam tocando sua própria canção ao contrário, o que a bane de volta para o inferno. Porra, né? Bom, próximo! Ah, não, ainda não. Próximo, fica aí que eu esqueci de uma coisa. Tá, deixa eu continuar. Só mais esse aqui, daí acabou. Apesar de a Súcubo ser a vilã física do episódio, o episódio também lida com o ciúme dos meninos em perder a figura paterna do chefe, e com a mania dos pais do chefe com o monstro do Lago Ness. Agora sim. Próximo! Agora sim, pode vir próximo, agora é sua vez, vai. Número 2. Número 2. Os perus mutantes em South Park. E aqui está a imagem deles, olhem aqui.
Que? Bom, e por que estão na lista dos vilões também? Bom, e por que são considerados vilões em South Park também? Porque em South Park os perus são considerados vilões. E por que são considerados vilões também? Porque em South Park os perus são considerados vilões. Especificamente, entre aspas, perus malignos. Principalmente devido a uma paródia específica feita no episódio Starving Marvin, temporada 1, episódio 9. Os principais motivos para essa caracterização incluem paródia de filmes de terror / monstros. O episódio satiriza filmes de monstros e ataques de animais, onde os perus são retratados como criaturas demoníacas, agressivas e sanguinárias, que atacam os moradores da cidade. Contraste cômico. A ideia de transformar um animal inofensivo e símbolo do Dia de Ação de Graças, entre aspas, Thanksgiving, tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Thanksgiving. Bom, estão vendo? Olha, aqui, ó, onde é que tá? Aqui, ó. Aqui, ó, ao contrário, ó, Thanksgiving. Tá ao contrário por causa da câmera, mas tudo bem. Bom, em um monstro assassino faz parte do humor absurdo e subvertido da série. Ataques recorrentes. No contexto da trama, esses perus malignos aparecem em bando, causando caos e violência, sendo tratados como ameaças reais à segurança dos personagens. Em resumo, os perus em South Park são vilões por causa de uma construção satírica que inverte o papel tradicional do animal, transformando-o em uma ameaça monstruosa. Bom, próximo! E para finalizar este vídeo com chave de ouro, nós temos alguns no mesmo lugar só. Número 1. Número 1. Sargento Harrison Yates, que eu falei, ó. Número 1. Sargento Harrison Yates, Jeff Bezos, Trent Boyett e os zumbis. São 1, 2, 3, 4. São 4 vilões no mesmo lugar só. Tá. Primeiro o Sargento Harrison Yates. Bom, e aqui está a imagem do Sargento Harrison Yates. Olhem aqui. Bom, e por que é considerado vilão? E por que o Sargento Harrison Yates é considerado vilão em South Park também? Bom, o Sargento Harrison Yates, da Força Policial de South Park, é considerado um vilão, abre aspas, ou antagonista frequente, fecha aspas, na série, devido à sua representação extrema e satírica de um policial corrupto, incompetente e preconceituoso. Ele substituiu o oficial Barbrady a partir da 7ª temporada, trazendo uma abordagem mais agressiva e maliciosa para a aplicação da lei na cidade. Aqui estão os principais motivos pelos quais ele é visto dessa forma.
racismo e abuso de poder. Yates é caracterizado como extremamente racista, utilizando sua posição para prender e incriminar pessoas negras, sem motivo, frequentemente mencionando brutalidade policial contra elas, corrupção e abuso de autoridade. Corrupção e abuso de autoridade. Ele se diverte em abusar de seu poder e viola frequentemente os direitos civis dos cidadãos, muitas vezes plantando evidências para garantir prisões. Incompetência e preguiça. Apesar de sua crueldade... Incompetência e preguiça. Apesar de sua crueldade, Yates é descrito como estúpido e frequentemente inútil na resolução de crimes reais, dependendo de crianças, abre aspas, como os meninos da série, fecha aspas, ou de terceiros para resolver os casos. Antagonismo no jogo The Fractured But Wall-E. No videogame de 2017, South Park The Fractured But Wall-E, não tem a tradução aqui, não está escrita, ele atua como um antagonista secundário, onde continua a incriminar afro-americanos e age de forma vilanesca. Comportamento imoral. Em episódios como, abre aspas, Bottles Bottom Beach, fecha aspas, não tem a tradução aqui, ele demonstra comportamentos bizarros. Aqui ó, o nome. Bottles Bottom Beach e The Fractured But Wall-E, pra vocês verem, ó. Aqui ó, o jogo The Fractured But Wall-E e... cadê? E olha, o episódio... Cadê? Aqui, ó. Aqui pra vocês verem, ó. Bottles... Aqui, ó. Bottles Bottom Beach. Bom, continuando. Ele demonstra comportamentos bizarros e imorais, inclusive prostituindo-se disfarçado para prender clientes, agindo de forma questionável sob o pretexto de, entre aspas, trabalho policial. Embora ele não seja um vilão focado em dominar o mundo, ele é um, abre aspas, vilão da sátira, fecha aspas, representando o lado sombrio e abusivo das autoridades, frequentemente servindo como um obstáculo para os protagonistas da série. Bom, o próximo que também está no... Próximo que também está no primeiro lugar da lista é o Jeff Bezos. Bom, aqui está a imagem do Jeff Bezos, olhem aqui. Posso usar uma? Aqui. E por que é considerado vilão em South Park também? E por que o cabeção ali, o cabeça de ET, é considerado vilão também? Bom, e por que é considerado... Porque esse Jeff Bezos aí, da cabeça de ET, sei lá, da... Bom, e por que ele é considerado vilão em South Park também? Jeff Bezos é considerado um vilão em South Park, principalmente por causa da sua representação na 22ª temporada, na temporada 22 de 2018. Temporada 22, né? 22ª temporada, 2018. Especificamente nos episódios, entre aspas, Unfulfilled e também, entre aspas, Bike Parade. Olha, Unfulfilled e Bike Parade. Estão vendo? Olha, Unfulfilled e Bike Parade. A série utiliza a sátira para retratar Bezos como um super vilão de ficção científica com inteligência telepática e sede de poder, refletindo críticas reais à Amazon. Aqui estão os principais motivos pelos quais ele é retratado dessa forma. Sátira das condições de trabalho. O episódio satiriza amplamente os relatos
sobre as condições de trabalho difíceis nos armazéns. Abre aspas e abre aspas. Fulfillment centers. Fecha aspas e fecha aspas. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Fulfillment centers. Bom, da Amazon. Com funcionários, abre aspas, incluindo o pai do Bottles, fecha aspas, o Stephen Stott. Também já falei dele no primeiro vídeo de vilões de South Park. Stephen e Linda Stott, os pais de Bottles. Também são vilões. Bom, continuando. Bom, incluindo com funcionários, abre aspas, incluindo o pai de Bottles, fecha aspas, o Stephen Stott. Bom, trabalhando exaustivamente. Representação como super vilão alienígena. Bezos é desenhado com uma cabeça gigante e telepática. Uma paródia dos alienígenas talosianos da série Star Trek, abre aspas, piloto de Cage, entre aspas e fecha aspas. Vem aqui, ó. Olha, de Cage, ó, de Cage. Aqui, ó, aqui, ó, em inglês, ó, de Cage, sei lá. Que escravizam humanos. Poder e controle corporativo. Na trama, ele usa seu poder para intimidar a prefeitura, furar greves de trabalhadores e ameaça remover o status da, entre aspas, Amazon Prime dos moradores da cidade se eles não cumprirem suas ordens. Crítica ao capitalismo excessivo. O episódio foca em como a busca da Amazon por, entre aspas, eficiência e entregas rápidas ignora o bem-estar humano. Entre aspas, tá, de novo. Crítica ao capitalismo excessivo. O episódio foca em como a busca da Amazon por, entre aspas, eficiência e entregas rápidas ignora o bem-estar humano, transformando-o no inimigo da construção e da manutenção da comunidade. Em suma, tá aqui, ó, em suma, ó, em suma. Não sei se vocês estão vendo, olha aqui, ó. Em suma. Bom, em suma, South Park transforma Bezos em um monstro corporativo caricato para ridicularizar o impacto da Amazon no varejo local e o tratamento dado aos seus funcionários. Bom, é isso. Próximo. E o próximo. Tá, o próximo que também está no primeiro lugar da lista é o Trent Boyd, sei lá. E aqui está a imagem dele, olhem aqui. Bom, e por que está na lista dos vilões? E por que o Trent Boyd está na lista dos vilões de South Park também? Porque Trent Boyd é considerado um vilão em South Park, principalmente no episódio pré-escola, temporada 8, episódio 10. Por ser o arqui-inimigo dos protagonistas e representar um perigo real e agressivo. Ele é um valentão desbocado que foi injustamente preso por um incêndio causado pelos meninos, retornando do reformatório buscando vingança. Principais motivos para Trent Boyd ser um vilão: agressividade e bullying.
agressividade e bullying. Bullying, pra ser mais claro, sem fazer piada. Agressividade e bullying. Trent, agressividade e bullying. Trent é caracterizado como o, entre aspas, pior garoto da pré-escola, usando linguagem extremamente suja e agredindo outros meninos sem motivo. Vingança. Tá, próximo motivo, vingança. Só vingança mesmo, vingança. Após passar 5 anos no reformatório, ele retorna mais, entre aspas, endurecido, e determinado a se vingar dos meninos, abre aspas, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, abre aspas, se vingar dos 4 garotos principais, tornando-se uma ameaça física direta a eles. A ação principal no episódio: ele incendeia o, entre aspas, segundo lar dos meninos e demonstra um ódio intenso e concentrado contra eles. Ele é visto como um antagonista que reflete a negligência e as consequências das ações imaturas das crianças, mas com uma intensidade muito mais violenta e vingativa do que os antagonistas habituais da série. É que aqui no último não diz em resumo, só diz isso. Só essa parte, ó. Só não diz em resumo, só diz isso aqui, ó. Ele é visto como um antagonista que reflete a negligência e as consequências das ações imaturas das crianças, mas com uma intensidade muito mais violenta e vingativa do que os antagonistas habituais da série. Bom, e agora, para finalizar com chave de ouro, o último do primeiro lugar. Próximo! E aqui está a imagem dos zumbis em South Park. Eu já falei de zumbis nazistas, mas acho que não é esses. São esses aqui. Olhem aqui bem. Olhem aqui. Olhem bem isso. Olhem bem aqui. Bom, e por que são considerados vilões em South Park também? E por que esses zumbis estão na lista dos vilões também? Porque os zumbis são considerados vilões em South Park principalmente porque representam uma ameaça caótica, irracional e destrutiva. Uma ameaça caótica, irracional e destrutiva. A ordem da cidade, agindo como uma horda sem mente que busca consumir os vivos, em contextos específicos, como no jogo South Park The Stick of Truth, ou O Cajado da Verdade. Eles são introduzidos como zumbis nazistas, que eu também já falei no vídeo de vilões de South Park, dos zumbis nazistas. Bom, após um vazamento químico, tornando-se inimigos combatidos que espalham o caos. Os principais motivos para essa vilania incluem ameaça à ordem. Zumbis nazistas ou zumbis em geral na série transformam o cotidiano da cidade em um cenário de apocalipse, o que exige que os protagonistas lutem contra eles até a morte. Mecânica de jogo / inimigo básico. Em jogos da franquia, zumbis servem como um inimigo introdutório clássico, persistentes e resistentes, representando um obstáculo que deve ser superado. Vilões coadjuvantes. Vilões coadjuvantes. Coadjuvantes, sei lá. Bom, geralmente
Geralmente, os zumbis são usados para aumentar a tensão, enquanto o verdadeiro antagonismo é impulsionado por um, entre aspas, mestre, ou uma causa oculta, sendo a horda uma representação física do perigo. Além disso, a série costuma utilizar zumbis para parodiar filmes de terror e a sociedade, onde eles funcionam como uma força destrutiva e incontrolável. Meu Deus do céu. E é isso aí então, galera. Mais um vídeo está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já sabe, né? Se lembra de alguma coisa que eu não coloquei na lista, por exemplo, outro vilão que eu ainda não coloquei, é só deixar nos comentários, beleza? Bom, é isso então, pessoal. É isso. Obrigado por ter visto até aqui. Eu espero vocês então no nosso próximo vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Aqui, ó. Tchau, tchau. Bye. Goodbye. Até o próximo vídeo e sejam felizes. E até o próximo vídeo e falou! Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Corta!